Bom dia, igreja. A graça e a paz do Senhor Jesus. Convido a igreja a abrir na carta de Paulo aos Filipenses, no seu capítulo 1. Filipenses 1. Nós faremos a leitura dos versos 12 a 18. Filipenses 1, dos versos 12 a 18. Diz assim a palavra do Senhor: Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação nas minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Vamos orar, irmãos. Santíssimo Deus, te pedimos, ó Pai, que Tu possas nos iluminar e nos fazer entender a Tua palavra, de modo que sejamos edificados, ó Deus, e possamos colocá-la em prática. Nossa oração é no nome de Jesus. Amém. A primeira vez que nós nos encontramos, estudamos a carta aos Filipenses, fizemos isso do seu primeiro versículo até o versículo 11. Estudamos também o seu contexto histórico. Nós percebemos que o apóstolo Paulo conhecia a igreja de Filipos. Ele escreveu para os filipenses como que um pastor escreve para o seu rebanho. Ele escreveu preocupado com os filipenses, porque havia recebido informações de Epafrodito, que era quem fazia o trâmite, levava os recursos para o apóstolo. E ele escreve para a igreja basicamente por 3 motivos, e eu preciso fazer com que os irmãos se recordem disso, porque é necessário que a gente continue caminhando com esse entendimento na carta. O primeiro dos motivos era que agradecimento pelos recursos que estava sendo recebido. Ele estava sendo mantido de certa forma, não só pelos filipenses, mas em especial por eles. Então ele agradece isso em carta. Ele também escreve com o objetivo de alertar os irmãos para que eles não se deixem enredar por um falso evangelho, por uma falsa pregação, um falso ensino. E outro, para que os filipenses permanecessem perseverantes diante das tribulações e das dificuldades que viriam a cometê-los. E aqui em especial, meus irmãos, nós vamos ver que o apóstolo, em relação a essa preocupação das dificuldades da vida, vai mostrar para os filipenses que Deus é soberano e que realiza a sua obra, independente das circunstâncias. E mais do que isso, que o apóstolo se alegra, e esse é o tema da nossa pregação, está no boletim, se alegra pelo progresso do Evangelho. Vamos dar uma olhada então. Sigamos verso 12, agora já com a devida introdução. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Irmãos, nós também aprendemos na semana anterior, que estudamos a palavra de Deus, a carta aos Filipenses, que o apóstolo Paulo se encontrava preso. Ele não estava em liberdade. E aqui já começa, o apóstolo já começa a mostrar para os irmãos de que eles não deviam se preocupar com a situação que ele se encontrava, porque mesmo em cadeias,
a palavra de Deus havia progredido. E a gente percebe isso aqui logo no início da carta. Há também um outro ponto a se considerar. Existem momentos, queridos, que a providência de Deus ela se manifesta de tal forma, ela se deixa tão presente na nossa vida, que é possível perceber as ações de Deus por meio de nós. Deus está trabalhando o tempo todo. A palavra de Deus diz assim: o tempo todo Deus está cuidando de todas as coisas. Mas existem momentos em que é notório de que Deus está agindo ali, e a gente percebe. É claro, se a gente olhar para a situação que se encontrava o apóstolo Paulo, preso, e a palavra de Deus progredindo, a tal ponto para ele dizer assim: irmãos, não se preocupem comigo na minha situação, a palavra tem sido proclamada, o evangelho tem sido pregado, tem sido conhecido. Vamos lá, sigamos o verso 13: de maneira que as minhas cadeias em Cristo, por causa de Cristo, se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Paulo não estava parado de braços cruzados, dava testemunho de Cristo, ainda que preso. Se os irmãos se recordarem, lá nos últimos 2 versos de Atos dos Apóstolos, capítulo 28, se eu não me engano, a partir do versículo 30 e 31, diz, Lucas registra que o apóstolo ficou preso por 2 anos e com intrepidez, sem medo, fazia conhecido a palavra de Deus a todos que buscavam. E aqui, meus irmãos, se relaciona com isso. Nós também trabalhamos isso no primeiro momento que estudamos. É possível que o apóstolo estivesse em Roma preso. Inclusive eu sou inclinado a pensar desse modo. Na sua primeira cadeia, né? ainda cerceado de poder pregar. Mas há outro ponto aqui também, queridos. Até a guarda pretoriana ficou conhecendo da pregação de Paulo. E quem era a guarda pretoriana? Eu trouxe um enxerto aqui. A guarda pretoriana era um grupo de legionários, aqui entendam, soldados experientes e encarregados da proteção do pretório. E o que era o pretório, irmãos? O pretório era a parte central de um acampamento, de um grupo de soldados da legião romana, onde ficavam instalados os oficiais, os cabeças. E com a instauração do Império Romano, com a fundação dele por Otaviano, essa guarda passou a ser de particular do imperador. E ali, irmãos, no contexto em que está o apóstolo Paulo, essa guarda era a guarda de Nero, provavelmente de Nero, segundo a história. Até a guarda ficou sabendo disso. Mas há um grupo ali de pessoas que também está sabendo disso. Esse grupo, que aqui ele se refere como alguns, verso 13, no finalzinho dele, de todos os demais, nós vamos saber melhor agora, seguindo a epístola. No verso 14 diz assim, irmãos, olhemos lá: e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. E aqui, irmãos, a palavra desassombro, entendam aqui, no original ela significa sem medo, afobos, sem medo, literalmente. As pessoas estavam estimuladas a pregar, acredito eu, por um motivo que nós falamos agora, por perceberem o poder de Deus no apóstolo Paulo, por perceberem que ele ainda cerceado de suas liberdades, de poder falar, agir e se locomover, a palavra ainda era comunicada, a palavra era pregada, o evangelho progredia. E essas pessoas aqui eram levadas a fazer isso, esse grupo de pessoas era levado a fazer isso com desassombro, sem medo, literalmente. Aqui, irmãos, olha uma reflexão para nós aqui. Nós estamos vendo que o apóstolo Paulo, mesmo na situação que ele se encontrava, podia ver o poder de Deus agindo, e as pessoas aprendendo de Cristo, certamente se convertendo dos seus caminhos, e mais, pregando a palavra de Deus. Temos visto isso no meio de nós, irmãos?
Será que nós podemos nos alegrar pelo progresso do Evangelho, pelo progresso da palavra de Deus, como se alegra o apóstolo Paulo? E é reflexivo, como da primeira vez. Eu acredito que sim, irmãos, nós temos trabalhado, mas será que temos trabalhado o suficiente? Cada um trabalha de algum modo. Há alguns que trabalham com a pregação, há outros que trabalham com a intercessão, outros que trabalham com os recursos. Uma coisa nós podemos estar certos, irmãos: Deus age, independente de nós. Mas vamos seguir aqui. E no verso 15 diz assim: alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Aqui nós temos, dentro daquele grupo dos que estavam estimulados pelo apóstolo, pelas circunstâncias que o acometia, mas estavam estimulados a pregar a palavra de Deus, dois tipos de pessoas. Alguns que faziam por boa vontade, ou seja, que pregavam a palavra de Deus com uma boa disposição, de maneira correta, mentalmente falando, com o coração disposto a fazer isso, porque se compadecia. Nós vamos ver mais à frente com o apóstolo Paulo e com a defesa do Evangelho. E outros que faziam isso, aqui a palavra é dita como por contenda e por porfia, né? E a porfia, entendam, disputas, irmãos, disputas mesmo, interesses, provavelmente de serem notados, de serem conhecidos. Também mais abaixo, o apóstolo Paulo, no versículo 17, vai explicar que eles queriam causar mais transtorno às dificuldades que ele estava passando. Já estava difícil a vida, né? Vamos pensar assim. O apóstolo estava preso e ainda estava sendo transtornado pelas inclinações que esses irmãos tinham na pregação da palavra. Mas aqui vale algumas considerações. Eu faço uso, inclusive, de uma citação de João Calvino, quando também expôs esse texto nos seus comentários. Ele diz assim: ora, é possível inferir do contexto que esta impureza daqueles que pregavam a palavra por disputa e por contenda, que estava na mente deles, não se mostrava na doutrina, ou seja, Cristo era pregado corretamente. Nós não estamos falando aqui de um falso evangelho, irmãos. Com certeza Paulo não teria sentido prazer algum em ver o evangelho corrompido sendo anunciado, mas declara que se alegra na percepção de tais pessoas, ainda que não fosse simples e sinceras, ainda que elas não estivessem simples e sinceras de coração fazendo isso. O que fica claro, irmãos, é que eu tenho dificuldades de acreditar que qualquer tipo de evangelho sendo anunciado corrobora para o reino de Deus. Não. Ali o que está sendo, pelo menos deixado claro pelo apóstolo, é a dificuldade que ele tinha de acreditar, de aceitar, de certa forma, a disposição mental, ou a disposição que essas pessoas faziam no anúncio do evangelho. E agora a gente segue aqui pela epístola. No verso 16, agora falando daqueles, no finalzinho do versículo 15, nós temos assim, que é o grupo que fazia de boa vontade, ou fazem de boa vontade. Sigamos o 16. Estes, os que fazem de boa vontade, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do evangelho. Aquilo que eu já disse, estavam preocupados com o apóstolo, sabiam o que devia ser feito e faziam isso por consideração, primeiramente a Deus e a situação que o apóstolo se encontrava. E no verso 17, como eu também disse, aqueles, contudo, os que faziam com a má disposição, pregavam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, queridos irmãos, que importa, diz o apóstolo Paulo, uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade. Também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Aqui, irmãos, fica claro que a felicidade do apóstolo Paulo está em ver, em perceber o progresso da palavra de Deus, o progresso do evangelho, o progresso da palavra de Deus. E eu queria que os irmãos ficassem com 3 pontos memorizados.
em relação a tudo isso que nós estudamos. O primeiro é que o Evangelho progride com o testemunho, ainda que estivesse em prisão. Irmãos, ainda que nós estivéssemos atribulados em meio às dificuldades, preguemos a palavra. Mesmo cerceados de nossa liberdade, Deus age por meio de nós e do nosso testemunho. A palavra de Deus progride. 2. O Evangelho progride com o testemunho de opositores. Ainda que nós tenhamos pessoas aqui que se levantem e queiram ser notadas, se eles pregarem a palavra adequadamente, certamente Deus faz uso disso. Ainda que as pessoas com má disposição, e a gente percebe isso, as pessoas com más inclinações fazendo isso, Deus faz uso desses homens, mulheres, desses instrumentos para que o seu reino avance. É obra de Deus, irmãos. E terceiro, o Evangelho progride com o testemunho dos fiéis, daqueles que amam a Deus, daqueles que veem as dificuldades que acomete o pregador da palavra e também se empenham em fazer conhecido o reino do Senhor, de maneira adequada, de maneira correta, conforme a palavra de Deus. Que sejamos nós estes, os fiéis, que façamos progredir a palavra de Deus. Porque tenhamos em mente, irmãos, uma igreja missionária se alegra com isso. Não é assim que nós fazemos quando nos reunimos nas reuniões de oração? Não oramos e não pedimos a Deus que o seu reino avance por intermédio dos seus missionários? E não nos alegramos quando recebemos a notícia de que a palavra de Deus foi pregada, de que pessoas se converteram? Assim como o apóstolo Paulo se regozija, assim também regozijemos. Oremos. Santíssimo Deus, te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra, pela forma como o Senhor vem trabalhando e trabalha o tempo todo, ainda apesar de nós, Senhor Deus. Faz, ó Deus, dessa igreja uma igreja que se alegra pelo progresso da palavra, Senhor. Faz, ó Deus, dessa igreja uma igreja que se empenha, ainda que atribulada, ainda que em dificuldades, ainda que cerceada de suas liberdades, ainda que perseguida, que trabalhe pelo progresso da palavra, que dê testemunho, Senhor Deus, conforme a tua palavra. Guarde-nos, ó Deus, de não sermos encontrados indispostos mentalmente, querendo trazer para nós holofotes, que preguemos como os irmãos que fizeram com sinceridade e disposição de coração, Senhor Deus. Guarda essa igreja deste modo, ó Pai. Faça de nós, ó Deus, uma igreja que se alegra pelo progresso da tua palavra. Nossa oração é no nome do Senhor Jesus. Amém.